Bíblia, papel e caneta, para que possamos estudar a palavra de Deus. Aqui no MGA Manaus 2, e também as ovelhas que estão e que estarão via Facebook também estudando a palavra de Deus conosco esta noite. Eu vou orar para que possamos iniciar mais um apostolado desta noite. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu já declaro que a tua palavra, ela não voltará para ti vazia, mas te será revelada para a tua própria glória, Senhor. Eu já declaro que o meu trabalho ele não será em vão, Senhor. Em nome de Jesus, já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida das ovelhas, porque a fé vem pelo ouvir, a fé é ativada pelo ouvir, as revelações, elas são dadas ao ouvir a palavra de Deus. E assim eu creio e assim eu falo, que haja testificação do teu Espírito, segundo a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus pela vida dos eleitos também que chegaram agora através da live, né? O Ministério MGA Manaus 2 é um ministério evangelístico, né? Porque além de eu ser pastora, eu sou evangelista e tenho um ministério evangelístico também, e por isso as ministrações, os apostolados, os cultos, eles são transmitidos via Facebook e também depois para o canal Graça e Apostolado também, do Evangelho da Graça e o Apostolado. Glória a Deus. Amados, essa noite nós vamos estudar. Vou só trocar aqui esse microfone. Oi. Esse está melhor. A bateria já está fraca daquele. Eu já falo baixo, e aí o microfone com a bateria fraca, aí piora a situação, né? Mas glória a Deus, melhorou agora. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Amados, nós temos um tema hoje muito importante, amados, esse tema. E o tema é apostolado, é o ensino da graça de Deus em Cristo. Sempre estou ali postando, né, o apostolado de domingo, o apostolado de quinta-feira, chamando as pessoas para estar recebendo o apostolado. Mas hoje vamos saber um pouco mais sobre o apostolado, né? Glória a Deus. Um abençoado essa semana postou até uma mensagem lá na minha postagem, que se é apostolado, aonde é que Paulo diz que tem mulher, né, como pregadora, como pastora? Mas na graça, amados, Deus não faz acepção de pessoas, não há macho e não há fêmea para Deus, porque a unção, ela está no espírito da ovelha, porque nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Glória a Deus. Então, a unção não está na carne, a unção, ela está no espírito. Glória a Deus. Então, hoje vamos estudar o apostolado, ele é o ensino da graça de Deus em Cristo. Glória a Deus. Então, amados, o ensino da graça de Deus, ele se encontra nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Ele não se encontra nos livros da lei, porque a graça, ela foi dada e revelada para o apóstolo Paulo após a morte e a ressurreição
de Jesus Cristo. E o mesmo revelou para o apóstolo Paulo. Por isso é que o apostolado, que é a sã doutrina de Deus, agora na graça para nós, ela se encontra no apostolado, que é as 14 cartas do apóstolo Paulo. Então, quando você vê eu falando sobre apostolado, né? Recebemos a graça e o apostolado da semana, o apostolado de quinta, o apostolado de domingo. É isso, amados, é o que nós recebemos, é a aliança a qual nós estamos, que é a graça e o apostolado. Então vamos ver, o apostolado é o nosso tema, é o ensino da graça de Deus em Cristo. Glória a Deus. Então, amados, nós os gentios, nós recebemos depois da morte de Cristo a graça e o apostolado. Os que nasceram antes da lei, eles não receberam a graça e o apostolado. Os que nasceram na lei, eles viviam de rudimentos, de obras mortas, de tradições judaicas. Nós estamos em uma nova aliança e nós recebemos, após a morte e ressurreição de Cristo, a graça e o apostolado. Então, gentil, ele recebe a graça e o apostolado. Gentil, ele não precisa mais cumprir mandamentos e ordenanças, tradições judaicas, porque estamos em uma nova aliança. Nós estamos na graça. Por isso, é a graça e o apostolado que nós recebemos. Glória a Deus. Então, não é aceitar Jesus. Gentil não aceita Jesus. Gentil aceita a graça e o apostolado. Glória a Deus. E o que é receber, né? Porque você pode me dizer, mas pastora, o que é essa graça e esse apostolado que você diz que tem que receber? Apostolado é receber as revelações do que foi revelado para o apóstolo Paulo. Então, se Jesus revelou a graça para o apóstolo Paulo, então é através do apostolado que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo da graça, né? Hoje existem outros apóstolos, mas eles são de fundação. Aliás, eles são de edificação, não mais de fundação. Fundação foi o apóstolo Paulo. Hoje temos o de edificação e o apóstolo do ministério MGA, Graça e Apostolado. Ele é o apóstolo, pastor, evangelista, mestre, que se encontra em o ministério de Santo André, sede Marcos Gomes. Glória a Deus pela vida do profeta também. Glória a Deus. Ele é o apóstolo de edificação. Então, amados, por isso nós temos que receber esse apostolado, porque ele deu a revelação da graça para o apóstolo Paulo. E nós devemos receber as revelações. E como que se recebe? Através do apostolado. Por isso é a graça e o apostolado, porque a graça foi revelada para o apóstolo Paulo. Glória a Deus. E o que é o apostolado, né? O apostolado é receber as revelações da graça de Deus. E o que é a graça? É receber o que Cristo já fez por nós. Então, amados, a graça é você receber o que Cristo já fez por nós. Na graça você não tem que fazer, você tem que crer, você tem que ter atitudes de fé, sim, mas o fazer que eu digo não é mais as obras da lei, não são mais as tradições, não são mais as obras reprovadas diante de Deus.
na graça, nós recebemos aquilo que Cristo já fez por nós. Porque receber a graça é receber o que Cristo já fez por nós. Só que as ovelhas, elas não sabem o que Cristo fez por nós. E como saber o que Cristo fez por nós? Recebendo a graça e o apostolado. Porque o apostolado é o que explica, é o que ensina a graça de Deus. Por isso o nosso tema, apostolado, é o ensino da graça de Deus em Cristo. Então é o apostolado que ensina, é o apostolado que explica a graça. Por que o apostolado e não o discipulado? Porque o discipulado, ele vem de Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré, e não do apóstolo Paulo. Por isso é apostolado. E a graça, ela é uma obra consumada de Jesus. E agora o ressuscitado. Estamos em uma nova aliança. E Jesus Cristo, o ressuscitado, ele está vivo. E ele mesmo revelou a obra consumada. Porque Jesus, segundo a carne, ele andou com os discípulos. Ele tinha discípulo. Então não é discipulado, amados. É apostolado agora na graça. Porque mudou a aliança. Porque Jesus veio para os judeus e ele era judeu na carne. Na carne, ele era judeu. E no espírito, ele é Deus revestido em carne, na manifestação de Filho, de Salvador. Glória a Deus. Então, vamos fazer uma leitura em Romanos, capítulo 1 e o versículo 5. A minha Bíblia já está aberta em Romanos 1 e versículo 5. Romanos 1 e 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Glória a Deus. E o que recebemos, amados? Foi o discipulado? Não, nós recebemos o apostolado. Por isso que ninguém é discípulo de Jesus. Porque discípulos foram 12 os discípulos. E os nossos nomes, eles não estão escritos lá para que nós sejamos discípulos. Mas a graça revelada para o apóstolo Paulo diz que nós devemos receber a graça e o apostolado. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Eu recebi a graça, eu recebi o apostolado. E agora, você pode me perguntar, o que eu faço se eu já recebi a graça? Eu já recebi o apostolado, eu já recebi o entendimento. Então, a parte B do versículo 5 do capítulo 1, para que você recebeu a graça? Para que você recebeu o apostolado? O próprio apóstolo Paulo responde: para a obediência da fé entre todos os gentios. É para a obediência da fé, amados. Então agora que eu recebi a graça e o apostolado, é para a obediência da fé. Eu vou obedecer o apostolado. Glória a Deus. Porque o apostolado, amados, é a sã doutrina da graça, da nova aliança. Essa sã doutrina, que é o apostolado, agora na graça, é tão somente para nós reinarmos em vida. Porque o Espírito, nosso Espírito, ele já está perfeito diante de Deus. Ele já está santo e irrepreensível diante de Deus. O nosso Espírito, ele não precisa do apostolado. O nosso Espírito, ele não precisa entender, compreender, para que
seja aperfeiçoado, mas o nosso entendimento, a nossa alma, ela precisa do apostolado, para que nós possamos ter o perfeito entendimento, para que nós possamos reinar em vida. Então, para que, perguntamos novamente de Paulo, para que nós recebemos a graça e o apostolado? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Então o próprio apóstolo Paulo ele responde, amados. Então agora nós devemos obedecer, viver em obediência da fé, glória a Deus, porque nós recebemos a graça e recebemos o apostolado. Foi assim que Deus estabeleceu, amados. Você aceitando, concordando ou não, é do jeito de Deus, e Deus estabeleceu assim, e isso é para nós tão somente reinarmos em vida para a glória de Deus, para nós sermos edificados, para nós sermos aperfeiçoados no nosso entendimento, porque no Espírito nós já somos salvos pela graça de Deus. O apostolado, amados, não é para você ser salvo com relação ao Espírito. O apostolado é para você ser salvo no entendimento. É para você ser salvo das heresias, do engano, né? Dos falsos ensinos. Então, é para isso que você recebeu o apostolado. Então, o que o apostolado diz? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Que isso fique claro, amados, que é o ponto de partida do apostolado em nossas vidas, para que nós possamos reinar, para que nós possamos desfrutar, amados, porque o Espírito Santo ele está em nós e ele testifica e ele manifesta quando nós ouvimos a palavra de Deus. E vamos ler mais um versículo, 1 Coríntios 3, o versículo 10 e o 11. Primeira Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amados, no versículo 10 e no versículo 11, fica claro que a graça foi dada ao apóstolo Paulo. Amém? Então, foi dada a ele. Não foi dada para os discípulos, porque estamos em uma nova aliança, e a nova aliança não é mais discipulado, é apostolado. Amém? Glória a Deus. Então fica claro que a graça ela foi dada para Paulo, e no versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento, porque este fundamento é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. O fundamento é Cristo, amados. O fundamento não é mais Jesus de Nazaré segundo a carne, não mais com as tradições judaicas, porque Jesus de Nazaré segundo a carne, Deus revestido em carne, ele veio para cumprir a lei, e ele era também judeu na carne. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele era também judeu, mas ele recebeu a revelação da graça de Deus, a obra consumada quando Jesus morreu e ressuscitou, a obra foi consumada. E hoje não existe mais separação entre judeu e entre gentios, grego, nações, povos, tribos e raças. Hoje só há um só Deus, um só povo, uma só fé, e
um só Espírito, para a glória de Deus. Porque hoje já não há mais diferença para Deus, macho ou fêmea, e os povos, porque ele uniu, destruindo a parede de inimizade. Mesmo que o apóstolo Paulo fosse judeu como ele é, a graça foi revelada para ele, amados. E ele se tornou um apóstolo, ele se tornou um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, não da lei. Porque ele pregava a lei, amados. Ele era um perseguidor dos irmãos da lei. E quando ele recebeu as revelações da graça de Deus, ele passou a pregar essa graça, e através desse apostolado. E o apostolado, amados, que hoje nós pregamos, é esse apostolado, a qual nós também recebemos de Deus a graça e recebemos o apostolado. Glória a Deus. Aqui em 1 Coríntios 2,16, o meu está na outra página anterior, 1 Coríntios 2,16. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, amados, como conhecer, a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Amados, a mente de Cristo, ela é o Espírito Santo de Deus em nós. E como ativa o Espírito Santo? O apostolado, amados, a pregação da graça de Deus, ela ativa, ela faz com que o Espírito Santo, ele testifique, ele se manifeste em nós. Então, quando nós recebemos o apostolado, nós estamos sendo edificados, recebendo a mente de Cristo. A nossa mente está sendo renovada com a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aí você pode me dizer, mas os irmãos que estão lá na lei, cumprindo ordenanças e mandamentos, eles não têm a mente de Cristo? Eles têm o Espírito Santo, amados. Mas o Espírito Santo, ele testifica quando nós recebemos a graça e o apostolado. Quando nós recebemos o entendimento que nós estamos em uma nova aliança, então o véu, ele é tirado. O véu, ou seja, a cegueira espiritual. Eu não via e agora eu passei a ver. Eu não ouvia e agora eu passei a ouvir. Eu passei a enxergar. Glória a Deus. Então é a mente de Cristo ativada. Quando você recebe ali o apostolado, hoje vai ter o apostolado. Então, amados, creia que a sua mente será ativada, porque o Espírito Santo é a mente de Deus em nós. É o próprio Espírito Santo trazendo a renovação na nossa mente, no nosso entendimento, para que nós possamos reinar em vida, amados. Como eu falei, a nossa vida espiritual, ela já está resolvida diante de Deus. E aqui na terra, nós temos a luta, A luta carnal, a luta emocional. Para nós reinarmos, termos a mente ativada, nós precisamos estar alimentados com o apostolado, que é a palavra de Deus, que o Espírito Santo traz a revelação, a testificação, a manifestação. Tudo isso acontece, amado. Mente ativada, a mente de Cristo ativada é isso. É o Espírito Santo se manifestando, testificando, revelando, manifestando em nós. Glória a Deus. Abba, Pai. Porque o Espírito Santo não vai trazer testificação de quem está em outro caminho, amados. É quem está se alimentando da palavra de Deus, quem está se alimentando do apostolado.
Então, nós teremos a nossa mente ativada. Mente de Cristo é mente ativada. Glória a Deus. Então, o apostolado é a verdade que nos liberta. Uma outra coisa é que o apostolado é a verdade que nos liberta. Vamos entender um pouco sobre o apostolado. E o nosso tema é: apostolado é o ensino da graça de Deus em Cristo. Então nós já entendemos que o ensino principal é nós recebermos a graça e o apostolado. Agora, o apostolado é a verdade que nos liberta dos enganos, dos falsos ensinos. E como isso acontece? Vamos ler Romanos não, é João. Vamos lá para o livro histórico, né? João 8,32, porque Jesus falou profeticamente. Mesmo que Jesus, segundo a carne, esteja nos livros, amados, da lei, existem palavras proféticas que também são para nós. 1 João 8,32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, é conhecer o apostolado. O que é conhecer a verdade? E que verdade é essa que nos liberta? Ou seja, é através do apostolado que você conhece a verdade. Ou seja, antes você estava seguindo Jesus de Nazaré, né? E hoje nós estamos praticando agora o que nós recebemos, que é a graça, o apostolado. Estamos reinando em vida, amados. Por que nós reinamos em vida? Porque nós recebemos a graça e o apostolado. Então hoje a nossa mente ela mudou, porque a nossa mente já não está mais praticando as obras, né, infrutuosas, obras mortas, tradições judaicas, porque na graça nós recebemos aquilo que Cristo já fez por nós e nós não precisamos mais fazer. Por isso é que então conhecereis a verdade. E que verdade é essa, amados? A verdade do que Cristo já fez por nós. E quem traz o esclarecimento da verdade é quem recebeu a revelação. E quem recebeu? O apóstolo Paulo. Por isso é que nós, recebendo o apostolado, nós recebemos a graça. Por isso é que nós recebemos a graça e o apostolado. Glória a Deus. E a verdade vos libertará. Então, recebemos a graça do apostolado e a verdade nos libertou. Hoje nós somos livres. Hoje nós temos a mente de Cristo, a mente ativada, e nós não praticamos mais as obras para que o homem fosse salvo, né? Quando eu não tinha entendimento que eu estava na lei, eu não tinha paz, porque eu ficava pensando: a minha mãe não aceitou Jesus, a minha filha não aceitou Jesus, o meu irmão não aceitou Jesus. Aquilo remoía dentro de mim, porque a qualquer momento, se morrer e eu não falar, o sangue vai requerer sobre mim. Então eu tenho que pagar preço, oração, jejum, orar pela madrugada, e vou pagar preço. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Aceitei, né? Recebi a graça e o apostolado. Glória a Deus. E hoje eu reino em vida, amados, porque eu já não estou mais preocupado, né, com relação à minha família, porque não depende de mim, não depende de nós. Quem é ovelha, nasce ovelha e morre ovelha e volta para Deus. Quem é bode, nasce bode e morre bode. Então, as ovelhas, elas já são predestinadas à salvação. E os bodes, eles são destinados à
perdição ou a condenação. Então não depende de nós, porque Deus já estabeleceu. Deus já fez vasos para a honra e fez vasos para a desonra. E isso traz paz, porque eu não posso mudar um bode em ovelha. Um bode, ele não pode confessar Jesus, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não tem como ser salvo. E isso traz paz, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, ao momento que nós damos um passo para a graça de Deus, recebendo as revelações através do apostolado, a lei vai ficando para trás, amados. Nós vamos avançando, o Espírito Santo trazendo as revelações e o entendimento, e a cegueira vai ficando para trás. E nós vamos, a nossa mente vai sendo o quê? Ativada. A mente de Cristo vai sendo ativada. Então, que nós possamos estar com a nossa mente ativada no apostolado. Glória a Deus, recebendo as grandezas de Deus. Glória a Deus. Então, uma outra revelação é que o apostolado, amados, ela é a porta estreita que Jesus mandou entrar. Vamos ver Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são as que encontram. Então, amados, aqui essa vida, ela é uma vida terrena, ela não é uma vida celestial, né? Porque a vida celestial, nós somos eternos. Então, se nós morrermos, o nosso espírito volta para Deus, porque ele é eterno, e a nossa carne, ela volta para o pó. Ou, como Paulo, né? Eu creio que seremos arrebatados, não provaremos da morte, né? Glória a Deus. Então, aqui na terra, nós precisamos, para reinar em vida, amados, receber as revelações da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, então aqui nós estamos no livro ainda que histórico, no 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então muitos estão aí no caminho da perdição. Essa perdição, ela não é a perdição eterna, ela não é uma perdição espiritual, ela é uma perdição de uma cegueira espiritual. Estão perdidos no entendimento, perdidos sem a revelação da graça de Deus. Muitos estão por aí, porque é estreito e apertado é o caminho, porque precisa obedecer, porque nós vimos lá em Romanos 1 e 5, que recebemos a graça do apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Então é para a obediência, mas então, para a obediência, na graça nós recebemos as revelações sem questionar, né? Nós recebemos as revelações sem estar revidando, sem estar questionando com Deus e nem questionando com os irmãos, nem debatendo. Por isso é que é uma obediência. A porta ela é estreita, porque o homem pode querer achar
um outro caminho mais fácil, e esse caminho mais fácil é um caminho largo, é um caminho da perdição. Poucos são os que encontram, ou seja, poucos são os que obedecem esse apostolado, poucos são os que recebem as revelações da graça de Deus. Porque para você obedecer, você tem que se submeter, precisa ser humilde, porque já está revelado, já está consumado, e nós só temos que receber o que já está estabelecido por Deus e não querer colocar algo mais. Por isso é que é apertado o caminho, mas poucos entram porque é apertado, que é o apostolado. Temos que obedecer o apostolado, porque já está estabelecido e em Cristo. Glória a Deus. Então, nós não precisamos mais acrescentar nada para que tenha um outro evangelho, uma outra aliança, porque não há um terceiro evangelho, não há uma terceira aliança, são duas alianças, são dois evangelhos. Existe a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança é a lei e a nova aliança é a graça de Deus. Existe o evangelho da circuncisão, que é o evangelho aos judeus, e existe o evangelho da incircuncisão aos gentios. E nós pregamos o evangelho da incircuncisão aos gentios, que não precisa circuncidar, porque nós já estamos na graça, nesta nova aliança. Então não existe um terceiro caminho, né? Porque aqui Jesus falou de dois caminhos. Então há o estreito, né? E há o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Poucos são os que encontram, porque poucos não estão recebendo a graça, recebendo o que Cristo já estabeleceu, o que Cristo já fez e que já está fundamentado para nós. Glória a Deus. Então o apostolado também é a perfeita direção de Deus para nós. Glória a Deus. Para os crentes. Vamos ler Gálatas capítulo 1, o versículo 11 e o 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Veja que o caminho é apertado, veja que a porta é estreita, porque está claro, e se tiver escrito, nós cremos. Ele recebeu diretamente com Deus, ele recebeu a graça de Deus. E qual é a porta larga? E qual é o caminho da perdição? O homem está querendo fazer um curso teológico para ensinar as pessoas a serem pastores e liderar as pessoas, ensinando doutrinas de homens, tradições de homens. Então essa é a porta larga, esse é o caminho da perdição, que muitos estão fora da direção de Deus, fora do apostolado, porque o apostolado, segundo o apóstolo Paulo, ele não recebeu de homem algum, ele não fez nenhum curso teológico, ele não recebeu de nenhum outro. Como diz aqui no versículo 12, não recebi de homem algum e nem aprendi, nem recebeu e tampouco aprendeu, amados. Então ele recebeu de Jesus Cristo, ele aprendeu com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que nos ensina.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele já está em nós, e ele que nos ensina. Glória a Deus. Não é homens, é o próprio Espírito Santo de Deus. Enquanto que o caminho largo e a porta larga, ela é diferente. O homem está procurando intercessores, mediadores, né? E não recebendo a graça, o apostolado, se mantendo firme, obedecendo, né, o apostolado, a sã doutrina de Deus, não saindo do apostolado. É isso que nós precisamos entender, não sair do apostolado, porque muitos, amados, saem do apostolado e vão comer capim seco lá fora, aonde existe o capim seco trazendo veneno para as ovelhas, ou seja, tradições de homens e ensinamentos de homens e o aprendizado com homens. Por isso nós devemos nos manter em obediência, firmes no apostolado. Glória a Deus. O apostolado é o que explica a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela foi consumada na morte e na ressurreição de Jesus. Precisava que alguém explicasse. Jesus morreu e Jesus ressuscitou, pronto. Se ele não revelasse para Paulo, ninguém saberia o que aconteceu, né? O que aconteceu após a morte e ressurreição. Hoje, glória a Deus, nós recebemos as revelações da graça de Deus. Então, o apostolado é o que explica a graça de Deus. Vamos ler ainda aqui em Romanos 6 e 14. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é uma revelação que explica a graça de Deus. Eu estou lendo só uma aqui, são várias as revelações, mas essa aqui é uma das principais que o apóstolo diz. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O apóstolo Paulo aqui está falando para os gentios. Ele não está lá na antiga aliança. Ele não está lá falando com os discípulos de Jesus de Nazaré, que eles estavam debaixo da lei. Eles viviam debaixo da lei, porque Jesus ainda não havia morrido e não havia ressuscitado. Jesus morreu e ressuscitou. Então, a graça de Deus, ela é explicada através do apostolado. Por isso que o apostolado é que explica. E quem está explicando isso para nós? O apóstolo Paulo. Para quem? Para os gentios. E ele diz que nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Então, amados, é isso que traz a explicação da graça de Deus. O apostolado, ele explica a graça de Deus, ele explica o que Cristo já fez, o que somos, o que temos, glória a Deus, e não o que você tem que fazer, como na antiga aliança, porque na antiga aliança você tinha que fazer para ter ou para ser. Na nova, não, nós já somos e nós só temos que viver por fé, crendo na obra consumada. Por isso que o apostolado é o que explica a graça de Deus. Você não vê um ensino desse, amados, nos livros da lei. Você não vai ver uma explicação da graça e nem o livro da lei. O que existe no livro da lei são profecias
ainda da graça que viria, né? Mas não a graça revelada. A graça revelada já é no apostolado. Por isso que não se pode misturar você ler, fazer uma leitura do Antigo Testamento para povos diferentes e aplicar para o seu dia de hoje, se for um livro da lei, aplicado na lei para as pessoas da lei, diferente quando Deus fala profeticamente, né? Quando Deus fala profeticamente, é Deus mesmo falando, então é antes da lei, é na lei e é na graça, amados. Então, Deus falando é uma coisa, né? E ordenanças e mandamentos da lei são outra coisa. E a sã doutrina, ela é a que explica a graça. Então, são vários estudos. Por isso que nós devemos receber esse apostolado, para que nós possamos ter esse entendimento. A mente de Cristo ativada, nós teremos o discernimento espiritual para saber discernir, né, a palavra de Deus, se ela é profética para nós, ou se ela é para os irmãos lá da lei, em uma outra aliança. Então, o próprio Espírito Santo de Deus traz essa revelação, traz esse discernimento, porque nós temos a mente de Cristo, e essa mente, ela é renovada a cada vez que nós recebemos o apostolado, que ela é ativada, glória a Deus. E as coisas da lei vai ficando para trás, porque primeiro nós recebemos as coisas da lei, né? Eu passei 20 anos no sistema religioso, fora os demais anos que eu estava no primeiro sistema, né? Da igreja católica, e depois eu fui para a igreja evangélica, mas só mudou a coleira, o cão é o mesmo, né? Porque a igreja católica batiza criança e os evangélicos batizam adulto, mas ambos é batismo, e nós já somos batizados em Cristo. Então, é um erro gravíssimo do sistema religioso, a qual nós já recebemos as revelações da graça de Deus, e nós estamos agora em uma nova aliança. Por isso que o apostolado traz a revelação da graça de Deus, traz a explicação da graça de Deus, traz esse perfeito entendimento. Por isso é que o nosso tema é apostolado, é o ensino da graça de Deus em Cristo. Ele é o ensino, amado, que traz a explicação da graça de Deus em Cristo. Glória a Deus. O apostolado é receber os ensinos de uma nova aliança. Então, o apostolado é você receber o ensino de uma nova aliança. Ninguém recebe o ensino de uma nova aliança lá na lei. Lá na lei ninguém recebeu o ensino. O que se ouviu foram profecias. O ensinamento da graça é agora para os gentios, nesta nova aliança. Então, apostolado é receber os ensinos de uma nova aliança. Na nova aliança, na graça de Deus, não se recebe rudimentos, obras mortas, práticas judaicas, amados. Nós não somos ensinados, né, a fazer nenhum tipo de rudimentos ou obras mortas, porque o apostolado, ele ensina a nova aliança, ensina o que Cristo já fez por nós, ensina o que já somos, ensina o que nós já temos. É isso que o apostolado ensina, explica e traz a revelação e o perfeito entendimento de Deus através do Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos a graça e o apostolado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou dessa nova aliança. Hebreus 8, o versículo 6 e o 13. Hebreus 8,
o 3, o 6, aliás, e o 13. Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 6 e o versículo 13. Vamos ler o 6. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele ensina sobre uma nova aliança. Ele não está firmado, nem ensinando mais a antiga, amados. Porque o apostolado ensina o quê? O ensino da nova aliança, a qual nós recebemos o ensino da nova aliança. O 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, é uma nova aliança. Então, é isso que o apóstolo Paulo aqui está ensinando. Ele está ensinando os ensinos de uma nova aliança, que é Jesus Cristo, que está fundamentado, o fundamento da graça é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Então, o apostolado ensina uma nova aliança. Por isso é que o apóstolo aqui, ele explica a graça de Deus, uma nova aliança. Ele não está ensinando, amados, viver da lei, ainda que ele também ensinou os judeus também no seu apostolado, porque ele também é judeu, mas ele está ensinando uma nova aliança. Então o apostolado, ele ensina, nós recebemos o ensino de uma nova aliança. Isso está debaixo desse apostolado, que é a graça de Deus, que é o ensino da graça de Deus, que é o apostolado. Então, amados, hoje nós somos edificados com ouro, prata e pedras preciosas. Vamos ler 1 Coríntios 3 e 12. 1 Coríntios 3 e 12. Glória a Deus. Ninguém mais é edificado com madeira, feno, nem palha, amados. Nós somos edificados com ouro, prata e pedras preciosas. 1 Coríntios 3 e 12. Na parte A. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, porque ele termina a parte B, madeira, feno e palha. Então existe madeira, feno e palha, mas o apostolado, amados, nós somos edificados no apostolado com ouro, prata e pedras preciosas, não com madeira ou com feno ou com palha que o fogo consome. Então é ouro, prata e pedras preciosas. São as grandezas das revelações da graça de Deus, revelada para o apóstolo Paulo, né, a qual nós recebemos e temos essa alegria dentro de nós, porque quando nós recebemos as revelações, nós nos regozijamos, porque o reino de Deus é alegria, é paz, é gozo e é justiça. E quando nós recebemos as revelações da graça de Deus, nós nos alegramos. É diferente, amados, de quando você ia para o sistema religioso. Eu até louvava a Deus, adorava a Deus e me alegrava naquele momento, mas quando chegava na hora da ministração, o pastor dizia: hoje vai ter chá de boldo. E o chá de boldo
ele é amargo, mas depois ele vai fazer um resultado. Então, eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci desse chá de boldo. Eu sempre falo desse chá de boldo. Que esse pastor falou desse chá de boldo. Então ele começou a tacar pau na carne aí das ovelhas. Falou de um monte de obras da carne. Então, amados, na graça, nós somos pastores das ovelhas do Espírito e não somos pastores da carne. Glória a Deus, porque o nosso Espírito ele está perfeito diante de Deus e nós trazemos a graça e o apostolado para o Espírito das ovelhas, para elas reinarem em vida, para receber o entendimento na sua alma, na sua mente. Amém? Glória a Deus, porque nós somos edificados com ouro, prata e pedras preciosas. Glória a Deus, na graça de Deus. E vamos finalizar Efésios 2:20. Efésios 2:20, vamos finalizar com esse versículo. Glória a Deus. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, amados, nós recebemos a graça e o apostolado para quê? Podemos perguntar para Paulo. Então, é para nós sermos edificados, como ele diz aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Então veja aqui, amados, que não é no discipulado de Jesus de Nazaré segundo a carne. Nós somos edificados no fundamento dos apóstolos. Então, dos apóstolos está no plural, porque temos o apóstolo de fundação e temos o apóstolo de edificação. O nosso apóstolo de fundação é o apóstolo Paulo. E o nosso apóstolo de edificação é o Marcos Gomes. Hoje nós estamos vivendo aqui, nesse tempo, a qual nós podemos desfrutar os dois apostolados. Então, nós somos edificados sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. E também nós temos o profeta, que é o profeta de edificação, que é também Marcos Gomes, o profeta de Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos edificados, amados, sobre este fundamento, glória a Deus, dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, porque o fundamento da graça, ela é Jesus Cristo. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, hoje nós estudamos no Ministério MGA Manaus 2 sobre apostolado. É o ensino da graça de Deus em Cristo. Receba por fé essa palavra para você reinar em vida, porque o apostolado é para nós reinarmos em vida, porque a graça de Deus, ela já nos alcançou, independente, amados, de nós crer ou aceitar. Mas o apostolado é para nós reinarmos em vida. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda ao Senhor.